Olá, povo querido, graças a Deus, queridos irmãos, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira soberana, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero aqui falar dos 7 selos do Apocalipse, aonde o Apocalipse, para você entender, o Apocalipse ele não se cumpre segundo estudo, como muitos dizem. O Apocalipse ele não se cumpre segundo dizem os historiadores, estudiosos. O livro do Apocalipse é necessário ter nível espiritual para que você entenda. Porque o Apocalipse ele se cumpre, preste bem atenção nesse detalhe, o livro do Apocalipse ele se cumpre de acordo com os sinais dos tempos e não de acordo com o estudo, como muitos dizem. O Apocalipse é necessário que tenha nível espiritual para que você entenda. E quando você tem um nível espiritual, o próprio Deus, ele nos mostra dentro da Escritura Sagrada, que é conforme o tempo, de acordo com os sinais dos tempos, o Apocalipse vai se cumprindo. Até porque o livro do Apocalipse, ele se fala do passado, presente e futuro. E é conforme os sinais dos tempos que se cumprem as profecias do livro apocalíptico. Então eu queria que você prestasse bem atenção para que você entenda com relação aos 7 selos do Apocalipse. 6 selos. 6 selos do Apocalipse já se abriram. Há quem diga que nenhum se abriu ainda. Falando de estudo, de historiadores. Mas se você olhar para o livro do Apocalipse, como eu vou te mostrar aqui, e conforme os sinais dos tempos, você vai perceber que falta abrir-se apenas um selo. Até porque se você olhar agora, se falando da cronologia do tempo, refira a um ciclo, 7 gerações. Um ciclo, 7 gerações. Primeira, inocência. Segunda, consciência. Terceiro, governo humano. A quarta, era dos patriarcas. A quinta, lei de Moisés. Sexta, a graça que vivemos hoje. E a sétima, se fala do milênio agora na volta de Cristo. E conforme a cronologia do tempo, conforme as épocas, cada época é um selo que se abre. Um ciclo, 7 gerações. 7 selos. A cada geração, um selo vem se abrindo. Conforme os sinais dos tempos, um selo vem se abrindo. A cada sinais, conforme o próprio tempo vem nos mostrando no decorrer das gerações anteriores que passaram. Olha o que diz aqui para que você entenda. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção. Não estou falando de estudo, eu estou falando da Bíblia, do livro do Apocalipse. Preste bem atenção nos sinais que eu vou te mostrar aqui. E com base nos sinais dos tempos e com o que eu vou te mostrar, você vai perceber que de fato 6 selos do Apocalipse já se abriram. Resta apenas uma se abrir. Para que você entenda que nós estamos vivendo o fim de tudo. E que não há mais tempo a se perder. A hora é essa. Se você pode se arrepender hoje, não deixe para amanhã. Se você pode voltar para Cristo hoje, volte hoje. Se você pode fazer algo hoje, perdoar alguém, abraçar alguém hoje, abrace hoje. Não deixe para amanhã. Porque nós estamos vivendo o fim de tudo. Não há mais tempo a se perder. Não há mais para onde correr, senão se render a Jesus Cristo. Eu não sei o que muitos estão fazendo, que estão longe de Jesus. Também não sei o que muitos que estão na presença, não estou falando de todos, mas muitos que estão na presença, e por incrível que pareça, há pessoas na presença de Deus e não acreditam na volta de Jesus. Por que, que o mundo está em guerra? Porque esses conflitos, por exemplo, os judeus, por exemplo, são os religiosos de Israel. Eles não acreditam que Jesus já veio a sua primeira vinda. Ainda estão esperando o Messias. Eles não acreditam. Olha aqui o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6 diz: primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Primeiro selo, seu cavaleiro, um cavalo branco.
saiu vencendo para vencer. Ele reina de eternidade a eternidade. Ele é quem reina do início até o fim. E do início até o fim, ele foi e aí sempre será vencedor. Por isso que a Bíblia menciona no final do versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse, que ele saiu vencendo para vencer. Ele é quem reina de geração em geração, de eternidade em eternidade. E do início ao fim, ele nunca perdeu, ele nunca vai perder uma guerra. E aqueles que com ele firmes estiverem, também do início ao fim serão vencedores com Cristo. Cavalo branco, primeiro selo, cavaleiro no cavalo branco, mensageiro de paz, aliança que Deus tem com o seu povo, uma aliança de paz, primeiro selo. Aliás, se você olhar para o primeiro selo, esse é o primeiro sinais, conforme os tempos e o Apocalipse, após Jesus ter sido glorificado, ou após a sua ressurreição, observe que todas as vezes que ele se colocou no meio do seu discípulo, a primeira palavra que ele usava era: paz seja convosco. Primeiro selo, paz. Primeiro sinal do Apocalipse. Primeiro selo se abre. Ele trouxe paz. Mas você vai ver que essa paz a humanidade recusou. Olha a seguir, versículo de número 3. Vai se falar aqui do segundo selo. Diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz. O primeiro trouxe a paz, o segundo já tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Segundo o selo se abrir, o cavalo vermelho, derramamento de sangue, morte, tragédia. E foi dado o poder os homens se matar uns aos outros. Se você olhar ali a partir da quarta geração, da terceira, quarta geração em diante, você vai perceber que os homens já vêm se matando, que a primeira geração que falei no início foi a inocência, segunda consciência, a partir da terceira geração o governo humano. Quando o primeiro governo foi criado, a partir dali os homens já começaram a se matar entre si, desde a terceira geração. Mas nós estamos no segundo selo. Os homens se matar entre si, sangue inocente ser derramado. Segundo selo, derramamento de sangue, os homens se matando entre si. Também já se abriu sim, acredite você. Embora estudiosa dizem que não, mas eu te digo que já se abriram sem selo. Por isso eu queria que você acompanhasse. Então, o primeiro, mensageiro de paz. O segundo, tirar a paz da terra. Se você me dizer que a terra está tendo paz adiante do que a gente vive, desculpa a minha impressão, só um cego não enxerga o que o mundo está vivendo. Segundo selo, tirar a paz. Vamos para o terceiro selo, no versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Terceiro selo, um cavalo preto com uma balança. O que a balança na Bíblia representa? A justiça de Deus, ou precisamente a justiça divina. A justiça divina, Deus ele vem propondo à humanidade desde o início do mundo. E a humanidade vem recusando. Preferindo o sofrimento, preferindo sofrer as injustiças do mundo e obediência aos homens do que obedecer à palavra de Deus. Então, com relação à justiça de Deus, desde o início do mundo que Deus vem propondo a justiça. Mas a humanidade vem recusando a justiça divina pela justiça humana. Terceiro selo também já se abriu. Vou para o quarto selo. No versículo de número 7 do capítulo 6 de Apocalipse, diz assim, no quarto selo, estamos no quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morto. Quarto selo, seu cavaleiro chamado Morto. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome. Quarto selo, foi dada autoridade a esse cavaleiro para matar a quarta parte da humanidade. Quarta parte da humanidade pela fome. Se você me dizer que o mundo não está passando fome, aliás, se tem uma coisa que está matando a humanidade é a fome, o mundo inteiro hoje. E ainda tem alguns que têm coragem de dizer que o selo do Apocalipse ainda não se abriram.
Eu não sei o que passa na cabeça de alguns malucos que não entendem de Bíblia, que estão apoiados no estudo e não na Escritura Sagrada. Repito, o Apocalipse ele não se cumpre conforme estudos. O livro apocalíptico ele se cumpre de acordo com os sinais do tempo. Deus não depende de estudo para o Apocalipse se cumprir. Mas o Apocalipse é um livro que ele está vinculado ao tempo. O Apocalipse é um livro que ele está relacionado aos sinais dos tempos. Ele se cumpre de acordo com os sinais. Estamos no quarto selo e eu estou te mostrando conforme os sinais dos tempos, que até o quarto selo aqui já se abriu. Quarto selo, matar a quarta parte da humanidade de fome. É do que a humanidade mais está morrendo hoje em dia, fome no mundo inteiro. Vou para o quinto selo agora. No versículo de número 9, do capítulo 6 do Apocalipse, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Se você olhar o mundo afora aí, muitos lugares do mundo afora, muitas pessoas estão morrendo decapitadas, ó. Sabe por quê? Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por não negar Jesus Cristo. Há muitas pessoas sendo decapitadas, outros morrendo sufocados dentro de uma gaiola de aço, morrendo sufocados debaixo d'água vivo, por amor ao Evangelho, por não negar Jesus. No mundo fora, em muitos lugares, já está acontecendo. É só você acompanhar o noticiário, isso já faz anos e anos que isso vem acontecendo. Quinto selo também já está se cumprindo há muito tempo. Vou para o sexto selo, versículo de número 12 do capítulo 6 do Apocalipse. Diz assim, sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio um grande terremoto. Grande terremoto. Terremoto, irmãos. Isso se tornou comum no mundo inteiro aí fora. Se você olhar nos últimos anos, é o que mais tem acontecido no mundo afora aí com relação ao terremoto. Terremoto destruindo tanta coisa. Vi grande terremoto. O sol se tornou negro. Antigamente, se você voltar um pouco no tempo, dava 7 horas da noite e o dia estava claro. Hoje em dia, se dá 6 horas, 5 e meia, muitas vezes, já está tudo escuro. O sol está sumindo antes da hora, antes do momento. Os dias se encurtaram. É disso que o sexto selo se refere. O sol se tornou negro, como um saco de crina, e a lua toda como sangue. Se você for olhar com relação a sinais, as últimas vezes que a lua tem saído nos últimos tempos, e olha que há momentos que a gente olha para a lua, parece uma bola de fogo, vermelha, como sangue, como diz aqui. Sexto selo também já está se cumprindo, sim, acredite você. Eu estou te mostrando os 7 selos do Apocalipse, que eles estão se abrindo de acordo com a cronologia do tempo, conforme os sinais dos tempos. O Apocalipse ele não está relacionado a estudo, não está vinculado a estudo. O livro apocalíptico, repito, é um livro que se cumpre de acordo com os sinais dos tempos, está relacionado ao tempo, vinculado ao templo. O Apocalipse é um livro que fala dos sinais dos tempos e não de estudo. Então, se você olhar os últimos sinais dos tempos, o livro do Apocalipse, você vai ver que vem se cumprindo tudo, conforme os tempos. Um ciclo de 7, um ciclo, 7 gerações. Repito, inocência, consciência, governo humano, era dos patriarcas, lei de Moisés, que é a sexta que estamos hoje. Embora tem gente, aliás, a graça que estamos vivendo hoje é a sexta. A lei de Moisés foi a quinta que se passou. Embora muitas pessoas que estão vivendo na lei ainda, por exemplo, os judeus, repito, os judeus ainda estão na lei. Aliás, Israel inteiro está na lei. Por que estão matando? Ainda estão na lei. E nós não estamos na lei. Hoje nós estamos na graça. Então, se você olhar conforme a cronologia do tempo, 6 selos já são. Sétimo selo, para finalizar, Apocalipse 8, versículo de número 1. É o último que falta se abrir. E quando esse último selo se abrir, acredite, Jesus volta. Não tem mais para onde correr. Eu não sei o que a humanidade está fazendo, se matando entre si, em vez de se render logo a Cristo. Pessoas que estão dentro da igreja não se rendem de maneira definitiva, não perdoa, não abre o coração, não tem amor pelos outros, discórdia, falta de união, de amor entre os irmãos. Eu não sei mais o que a humanidade está esperando. Eu não sei mais o que falta para a humanidade entender que nós estamos vivendo o fim de tudo. Apocalipse 8:1, para finalizar, diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos,
que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Essas serão as trombetas que ressoarão nas alturas. Na vida de Cristo, agora buscar a igreja. É o único selo que falta se abrir. 6 já está se cumprindo. Propriamente falando, todos ao mesmo tempo estão se cumprindo, porque conforme Mateus 24, a partir do 22, a Bíblia diz que os dias estão se abreviando, porque até os escolhidos estão se perdendo. Por isso os selos estão se abrindo tudo ao mesmo tempo, o povo está perdido no tempo, não está nem se dando conta disso. Então você que ainda não se arrependeu, se arrepende. Você que ainda não veio para Cristo, venha. E você que já está em Cristo, ande certo, obedeça a palavra, ande dentro das 4 linhas, porque não há mais tempo a perder, não há mais para onde correr, não há mais o que fazer, senão buscar o refúgio e a misericórdia de Deus. É a última hora, é os últimos instantes, é os últimos momentos. As chances estão acabando, as oportunidades estão acabando. Aproveite essa chance que você está tendo. Aproveite essa oportunidade que você está tendo, porque não vai demorar muito. Estamos vivendo o fim de tudo. 7º selo vai se abrir e os anjos tocarão a trombeta nas alturas. E Jesus volta para buscar a igreja agora que é o fim. Então esteja preparado, porque Jesus está às portas. Tá bom, queridos? Que você olhe para o Apocalipse, conforme os 7 selos e conforme os sinais dos tempos. E você vai ver que é o fim de tudo que estamos vivendo. Tá certo? Deus abençoe. Vou ficando por aqui, mas que você possa ter uma experiência com Deus a partir desses 7 selos do Apocalipse no nome de Jesus. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.